Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Movimento Igreja.
Você é nosso convidado para juntos adorarmos e celebrarmos ao Senhor. Tenho certeza que, mais uma vez, há uma porção separada da palavra para edificar a sua vida, transformar você de dentro para fora, para juntos podermos avançar no propósito de representar cada vez melhor o nosso Senhor e alcançarmos vidas para Jesus. Deus abençoe sua vida. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos
Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Meus irmãos, nós vamos agora para o momento de entrega dos dízimos e ofertas. Quero convidar você a lermos juntos a palavra do Senhor que está no livro de Salmos, capítulo 50, dos versículos 9 ao 14. Diz assim: Não aceitarei novilho da tua casa, nem bodes dos teus currais, porque todo animal da floresta é meu, assim como gado, aos milhares nas montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Comerei a carne de touros? Beberei o sangue de bodes? Oferece sacrifício de ação de graças a Deus e cumpre os teus votos ao Altíssimo. Deus está ensinando ao seu povo como devemos nos comportar diante do processo de entrega. Claro que Deus não precisa, nunca precisou e nunca precisará de nada que possamos produzir para Ele. Mas temos sim um privilégio de participarmos da obra de Deus e inclusive devolvendo a Ele parte daquilo que Ele tem utilizado para nos abençoar. E é uma alegria no nosso coração e daqueles que de fato caminham com o Senhor e servem a Ele, participar da sua obra. Quero convidar você, munido desse direcionamento, com alegria no seu coração, a entregar o seu dízimo e a sua oferta. As informações estão aí na sua tela para você fazer a sua entrega digital e que realmente você possa colher os frutos dessa entrega saudável ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Olá, meus irmãos, muito boa noite. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e junto lermos um trecho da palavra do Senhor que está lá no livro de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 16 ao 24. Eu utilizo aqui na minha leitura a versão A Mensagem. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus concordou. Sim, certa vez um homem deu uma grande festa e convidou muita gente. Na hora do jantar, enviou um criado para avisar: venham, a comida está na mesa. Estranhamente, todos começaram a apresentar desculpas, um após o outro.
O primeiro disse: comprei algumas terras e preciso vê-las. Aceite minhas desculpas. O segundo disse: comprei 5 juntas de bois e preciso testá-las. Aceite minhas desculpas. O outro disse: acabei de me casar e preciso ficar com minha esposa. O criado retornou e contou ao seu senhor o que havia acontecido. E ele ficou com tanta raiva que disse ao criado: rápido, vá às ruas da cidade e às vielas, junte todos que pareçam precisar de uma boa refeição, todos os desajustados, sem teto e miseráveis que puder encontrar, e traga-os aqui. O criado informou: fiz o que o senhor mandou, mas ainda sobram lugares. O homem ordenou: vá para a periferia e traga para cá qualquer um que encontrar. Quero a casa cheia. Vou dizer uma coisa: nenhum daqueles a quem mandei convite vai participar da minha festa. Jesus seguia ensinando aos homens e mulheres que caminhavam com ele, desenvolvendo o seu ministério através de relacionamentos simples, porém poderosíssimos, algo que nós estamos vivendo hoje com muita naturalidade na nossa comunidade de fé, através do movimento das células. São reuniões maravilhosas, permeadas pela presença do Espírito Santo, pautadas nos ensinamentos bíblicos, e nós vivenciamos exatamente aquilo que Jesus vivia naquele tempo, enquanto ele estava ensinando, não só aos seus discípulos, mas a todos aqueles que estavam caminhando com ele naquele momento. E Jesus estava ali de forma específica, trabalhando uma mudança de mentalidade na cabeça daquelas pessoas através de ensinamentos por meio de parábolas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a parábola do banquete. Jesus ele traz consigo um pacote de mudanças de mentalidade, de renovação de vida, que são altamente interessantes e aplicáveis à nossa existência, com uma finalidade única de nos ensinar a nos relacionarmos corretamente com Deus, e o seu sacrifício remidor trouxe para nós uma possibilidade de alinhamento perfeito novamente com o nosso Criador. Jesus, em sua obra, não só trouxe ensinamentos para facilitar o relacionamento da criatura com o Criador, do Filho com o Pai, do servo com o Senhor, por meio de seus ensinamentos práticos, mas também trouxe para nós, por meio do seu sacrifício, a libertação contra o jugo do pecado, trazendo para nós uma nova possibilidade de vida ainda aqui na Terra, na presença do nosso Deus, substituindo os parâmetros errôneos inseridos pelo pecado por uma nova prática pautada nos direcionamentos saudáveis contidos na palavra. E ele vai muito além. Através do seu sacrifício, Jesus nos oferece uma nova oportunidade de vida, na vida eterna, morando no céu, na presença do nosso Deus. E é exatamente nesse cenário e com essa intencionalidade que Jesus Cristo vai desenvolvendo o seu ministério e os seus ensinamentos. E o custo para usufruirmos de todas essas bênçãos através de Jesus e contidas na palavra de Deus estão à distância de uma decisão pessoal minha e sua, que tem capacidade de nos conduzir a esse lugar e mudar completamente a trajetória da nossa caminhada e a história da nossa vida. Inevitavelmente, eu e você que estamos aqui, nos debruçamos na palavra, entendemos de forma prática que éramos um tipo de pessoa antes de nos encontrarmos com Jesus, e hoje temos a possibilidade de desenvolvermos uma vida totalmente diferente por causa desses ensinamentos substitutivos, por causa do sacrifício de Jesus e a libertação contra o jugo do pecado. São presentes que Jesus Cristo veio entregar para nós e não são merecidos, mas por causa do amor de Deus pela sua criação, ele nos traz de volta a esse lugar de filhos e filhas por meio do sacrifício de Jesus. E essa parábola traz para nós um alerta muito importante que tem tudo a ver com batalha espiritual. A parábola do grande banquete nos chama a atenção para um princípio que vamos trabalhar com muita leveza e tranquilidade a partir desse momento. Quando falamos em batalha espiritual, muitos pensamentos e sentimentos vêm à nossa mente. Pensamos logo no duelo, na luta entre Deus e o diabo. Imaginamos naturalmente a presença de anjos e demônios no palco dessa batalha, principalmente nas regiões celestiais.
mas sabemos que ela se desenvolve ao nosso redor, sabemos disso por causa dos direcionamentos e os ensinamentos bíblicos. Pensamos nessa dualidade entre o que é bom e o que é mal, entre as coisas de Deus e as coisas que não pertencem a Deus. Naturalmente, quando pensamos em batalha espiritual, somos levados a lugares de incerteza, de insegurança, porque é um assunto realmente um pouco complicado de se entender logo nos primeiros acessos às informações. Mas para aqueles que são maduros e têm interesse por esse tipo de assunto, sabem exatamente como proceder. E aqueles que ainda não têm, porventura estejam aprisionados em algum tipo de medo, receio, e muitas vezes não é incomum encontrarmos no meio dos que já são filhos e filhas do Senhor, pessoas que não acreditam na questão da batalha espiritual e que não acreditam na figura do diabo. Inclusive, esse é um discurso muitas vezes veiculado no mundo, fora daqueles que estão debruçados na palavra de Deus. Mas há uma verdade imutável que eu quero dividir com você a partir deste momento. Batalha espiritual é real. Ela existe. Vamos analisar o contexto da palavra de Deus separada para a porção de hoje, falando sobre a parábola do grande banquete. Nós vamos trabalhar isso examinando o que aconteceu ali. A parábola nos mostra claramente o convite de um senhor, dono de uma casa, com o interesse de convidar pessoas para participarem de sua mesa e usufruírem de um banquete. E, para sua surpresa, essas pessoas que com certeza eram as mais próximas do seu círculo de relacionamento começaram a recusar convite para estarem em sua casa e se permitirem compartilhar de sua mesa. Usaram para essa recusa motivos que são lícitos e reais e fazem parte da vida de todo ser humano. Um disse que havia comprado terras e precisava ir lá verificar o que havia comprado. O outro, falando dos seus negócios, falou que comprou 5 juntas de boi e precisava testá-los para saber se estavam aptos ou não ao trabalho que seriam colocados para realizar. Um outro ainda fala que estava recém-casado e não poderia ir a essa festa e se banquetear junto com aquele que estava oferecendo porque precisava dar atenção à sua esposa. E o Senhor fica chateado com essas recusas, embora todas educadas e lícitas. Ele pede que o seu servo vá e procure pessoas que não fazem parte daquele grupo, mas que necessitariam estar ali naquele lugar. E, para sua surpresa, seu servo volta e diz que ainda faltaram lugares, ou seja, nem todos aqueles que necessitavam aceitaram o convite daquele homem para fazer parte do banquete. Então ele abre o leque de possibilidades e manda que aquele servo vá e traga todo e qualquer tipo de pessoa, porque ele queria que a sua casa estivesse cheia. A proposta começou com um grupo seleto, se desenvolveu para um grupo que já não era mais tão afinado e depois abrangeu o acesso a todos. E essa palavra traz para nós um ensinamento. Talvez você esteja se perguntando o que essa palavra do grande banquete, tem a ver com batalha espiritual. Nós sabemos, mediante os ensinamentos bíblicos, que o inimigo existe. Satanás ele tem se ocupado ao longo da história em dar continuidade à sua obra. E a Bíblia traz para nós clareza perfeita sobre qual é a obra do inimigo. Quando lemos lá em João capítulo 10, versículo 10, a palavra nos mostra que a obra de Satanás é roubar, matar e destruir. E ele se ocupa 24 horas por dia em cumprir a sua missão, roubar, matar e destruir. Tudo isso aconteceu numa rebelião de Lúcifer no céu, quando ele, estando muito próximo a Deus, resolveu roubar o trono de Deus no céu. Satanás, nesse momento no céu, não logrou êxito na sua obra, na sua missão, no seu desejo, na sua ideia de roubar o trono de Deus. E a palavra nos mostra que ele foi destituído desse lugar, foi lançado na terra. Seu poder de convencimento era, de fato, muito bom, porque ele conseguiu corromper 1/3 dos anjos que estavam no céu e eles foram lançados na terra. E a Bíblia traz para nós um roteiro de como será essa história até o dia em que Satanás e os anjos que o acompanharam nesse processo de rebelião serão aprisionados definitivamente no inferno, que é o lugar preparado para onde eles devem ser
aprisionados e permanecerão lá por toda a eternidade. Antigamente, víamos o inimigo se manifestando através de possessões e de opressões malignas de uma forma muito agressiva e assustadora. E, de fato, durante muito tempo, Satanás usou essa ferramenta do medo para oprimir e subjugar as pessoas e muitas vezes para continuar fazendo aquilo que gostaria de fazer sem que fosse interrompido. Mas é claro, temos avançado, temos evoluído e os conhecimentos bíblicos também estão avançando e sendo cada vez mais descortinados para a maioria das pessoas. Hoje ainda não é uma realidade, mas são poucas, com certeza, as pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus e através dessa divulgação, os seus conhecimentos também são divulgados e a forma de lidar com todas essas manifestações também tem se tornado mais contundente. Não há mais medo hoje, principalmente para aqueles que estudam a palavra de Deus, sabem que impetrando o nome de Jesus não há potestade, principado, manifestação ou entidade que permaneça de pé diante do poderio bélico que há no nome e no sangue de Jesus. São ensinamentos que estão para nós disponíveis na palavra. E nós podemos perceber que Satanás continua trabalhando. Afinal de contas, ele só tem isso. Ele nunca vai poder criar nada. Ele trabalha com aquilo que podemos oferecer a ele usa a legalidade daquilo que nós oferecemos através das nossas ações, intenções e pensamentos. E ele vai avançando com a sua obra, seguindo não a sua própria vontade, mas o direcionamento de Deus que está contido na palavra, como falamos um pouco antes. Ele tem trabalhado com ênfase, não mais agora no processo de possuir e plantar medo. Satanás também tem evoluído a sua estratégia e fica fácil percebermos essa evolução quando analisamos o cenário e como as coisas estão acontecendo hoje em dia na vida do ser humano, no desenrolar da vida. Hoje em dia ele não tem demonstrado interesse mais em possuir, em demonstrar medo. Satanás tem se ocupado muito mais em plantar ideias na cabeça das pessoas, fazendo com que essas ideias ocupem um lugar precioso de centralidade que antes deveria ser ocupado por Deus. E não se engane, essas ideias são plantadas na mente das pessoas que não conhecem a verdade bíblica, que não se encontraram ainda com Jesus, mas também são plantadas na cabeça daqueles que já conhecem a verdade e caminham muito perto do Senhor. Por isso precisamos estar atentos a toda essa estratégia de guerra, estratégias da batalha espiritual para podermos resistir corretamente a essas investidas e seguirmos na nossa caminhada rumo àquilo que Deus tem separado para cada um de nós. Note, afastamento é sim uma decisão pessoal, meu irmão e minha irmã. Não pense você que só se afastam aqueles que de fato rejeitam a ação do Espírito Santo. Muitas vezes estamos nos afastando dos direcionamentos de Deus e o pior, sem percebermos que estamos realmente trilhando esse caminho de afastamento. Afastamento é decisão pessoal e ainda que não seja feito de uma forma intencional, porque no final das contas o que importa não é a intenção, e sim as ações que de fato estamos desenvolvendo e realizando com a nossa vida. Nunca foi sobre intenção, e sim sobre realidade. Afastamento é decisão pessoal. E assim como falei no início, que todo o arcabouço de bênçãos que vem para nós através da vida e do sacrifício de Jesus, e colhemos essas bênçãos através de uma decisão pessoal de nos entregarmos a Ele, o afastamento que nos leva para longe da presença dEle também gera consequências e é promovido na nossa caminhada por meio de decisões ainda que não intencionais. E agora começamos a entender que tudo está ligado a uma estratégia de batalha. E batalha espiritual também é regida por estratégias. E eu quero frisar novamente, uma ideia tem o poder de nos afastar definitivamente ou temporariamente da presença de Deus. Definitivamente ou temporariamente é tempo suficiente para nos destruir. No ponto 1 da mensagem, vamos trabalhar que para não sermos distraídos,
é preciso estabelecer prioridades. É o ponto-chave da nossa ministração. Para estabelecer prioridades, nós precisamos definir de fato o que é essencial. Fui no dicionário buscar um entendimento sobre o que é essencial, e essencial está lá no dicionário. É um adjetivo de 2 gêneros e diz que essencial é o que constitui o mais básico ou o mais importante em algo. É aquilo que é fundamental. Meu irmão e minha irmã, veja o exemplo da própria palavra de Deus nos orientando com uma resposta prática, objetiva e direta sobre essa questão da recusa do convite das pessoas ao banquete do Senhor. Veja o que o salmista nos fala no capítulo 27, versículo 4. Diz assim a palavra: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Olha que legal. Percebemos claramente uma resposta direta à problemática apresentada no banquete, na parábola do banquete. As pessoas estavam recusando estar ali no banquete e com desculpas plausíveis e lícitas, e ainda se portavam de forma educada, pedindo desculpas por não aceitarem ou não poderem comparecer ao convite. E o salmista pede exatamente aquilo que as pessoas estavam rejeitando na palavra. O salmista está pedindo e procurando por um convite do dono da casa para estar na sua presença. E é muito legal, porque o salmista sabe que ele não precisava de um convite para estar naquele lugar. Ele diz que procurava, mas isso já era uma demonstração da sua incapacidade de gerar essas coisas sozinho. Mas sabendo que indo à presença do Senhor, indo ao templo do Senhor, estando naquele lugar, separando um tempo para esse lugar de intimidade, ele encontraria exatamente tudo o que seria fundamental para a estruturação da vida e a caminhada dele, alinhado aos preceitos de Deus e fazendo com que todas aquelas bênçãos prometidas se tornem realidade para a sua caminhada. Estar na presença de Deus, buscar esse lugar, buscar intimidade e crescimento também é uma decisão pessoal. Se nós estamos interessados de fato em eliminar as distrações, nós vamos precisar definir com muita clareza e objetividade o que podem nos afastar desse lugar. Nós vamos precisar definir como proceder diariamente na nossa vida para evitarmos as distrações e sermos assertivos no processo de trazermos as bênçãos de Deus e a presença abundante dele com mais objetividade na nossa vida, a fim de usufruirmos de tudo isso. Note, lá no texto da parábola, o Senhor fez um convite e muitas pessoas rejeitaram, não só as próximas, como também aquela segunda leva de pessoas que teve a oportunidade de participar, muitos não desejaram. Então o Senhor trouxe aqueles que eram rejeitados. Hoje, aqui e agora, eu e você estamos diante de um novo convite de Deus. Deus está convidando a mim e a você para participarmos da sua mesa. Estarmos aqui nesse lugar e participando dessa ministração, desse culto online, é também uma oportunidade de estarmos na mesa do Senhor, mas ela estende um leque de possibilidades para cada um de nós nesse lugar, nessa presença, com esse Deus. E diante do convite de Deus agora para você, qual é a sua resposta? Meu irmão e minha irmã, eu não posso afirmar se você amanheceu hoje fundamentado, com os pés firmes nas prioridades corretas. Como também não posso dizer que você amanheceu longe das prioridades corretas. É uma autoanálise que você precisa fazer nesse momento, diante daquilo que você de fato está vivendo. Não é sobre o que as pessoas percebem sobre a sua vida, sim sobre o que você sabe e reconhece que está vivendo nesse exato momento, na presença de Deus e fora dela. Eu posso lhe garantir, aqui e agora é o momento exato para reposicionar a sua trajetória, a sua caminhada, estabelecendo novas prioridades para você, para que você de fato se encontre feliz e realizado e mais do que isso, protegido por todas as verdades da palavra do Senhor. Note que Jesus facilitou demais o nosso acesso a esse lugar. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 22, dos versículos 37 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu:
Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer da lista. Mas há um segundo ligado a esse. Ame o próximo como a você mesmo. E esses dois mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e na lei dos profetas deriva deles. Eu estou usando a versão A Mensagem. Eu quero afirmar diante dessa verdade, dessa leitura bíblica, que se nós tivermos como base a palavra de Deus, na qual eu acredito e tem feito toda a diferença na minha vida, se nós estabelecermos o foco das nossas prioridades na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, precisamos estabelecer uma regra muito básica para encontrarmos esse lugar. E eu divido com você agora, segundo aquilo que entendi do Espírito Santo para dividir com você. Primeiro, nós precisamos aceitar o convite diário para estarmos na presença de Deus. Aquele homem que consta lá na parábola que Jesus estava compartilhando com os seus discípulos, ele fez um convite para que as pessoas estivessem no seu banquete. Senhor, convida a mim e a você todos os dias para estarmos na sua presença. E é exatamente por isso que a Bíblia nos mostra que o sacrifício de Cristo Jesus é vivo e eficaz. E todas as vezes, em todos os momentos que nós necessitarmos nos arrependermos de alguma coisa e voltarmos para o caminho do Senhor, Ele tem disposição de voltar na cruz e o seu sacrifício se torna eficaz e o poder do seu sangue é suficiente para nos libertar de qualquer jugo errado e nos trazer de volta aos caminhos do Senhor. Estabelecer e aceitarmos esse convite diário é algo importantíssimo para não sermos levados pelas distrações. E segundo ponto, segundo momento, estabelecermos nele, em Cristo Jesus, na sua palavra, nos seus ensinamentos, na sua vida substitutiva, a nossa prioridade fundamental. Conhecer a Deus é o princípio fundamental da nossa existência. Fomos separados da presença de Deus por causa do pecado, mas através de Cristo Jesus ganhamos o direito, a bênção imerecida de voltarmos exatamente para esse lugar que foi corrompido lá no Éden. É claro, nós não estamos mais no Éden, um lugar tão favorável como Adão e Eva estavam, mas isso não é desculpa para não alcançarmos aquilo que a promessa continua viva sobre a minha vida e sobre a sua vida, segundo os preceitos de Cristo Jesus e os documentos espirituais contidos na Bíblia que referenciam a minha vida e a sua vida como sendo possíveis de alcançarem todas essas coisas. Conseguimos viver a verdade de tudo em nossa vida que deriva deste lugar, dessas duas questões, aceitarmos diariamente o convite de Deus e referenciarmos a nossa trajetória de vida em Cristo Jesus. Se nós fizermos isso todos os dias, ininterruptamente e independente das circunstâncias, embora saibamos que é uma batalha e é muito difícil, se nós priorizarmos essas questões, nós vamos fazer com que tudo na nossa vida, porque tudo que nós vivemos deriva de nós. Quando estamos alegres, as coisas ao nosso redor recebem o impacto da nossa alegria. Quando estamos tristes, as coisas ao nosso redor recebem o impacto da nossa tristeza. Quando estamos abalados, parece que tudo ao nosso redor está abalado. Quando estamos fortes, temos força o suficiente não só para nos mantermos de pé, mas para abençoarmos e protegermos tudo o que está ao nosso redor. Tudo que nós vivemos deriva de nós. E se é importantíssimo e fundamental para nós começarmos o nosso dia na presença de Deus, tudo o que deriva de nós reproduzirá o caráter e a presença e o poder de Deus, ou, se permitirmos que as distrações nos levem para longe, vão derivar e vão representar as outras coisas que estão permeando. E note, não estou falando só sobre pecados. Os exemplos que esses homens deram para não ir ao banquete são plausíveis. Aquisição de propriedade, investimentos em trabalho, cuidado familiar. Note que são coisas lícitas e que, inclusive, a própria palavra de Deus diz que são importantes para nós reproduzirmos tudo isso para alcançarmos excelência na presença de Deus. Mas é muito legal entendermos que quando colocamos Deus como prioridade, essas coisas continuam sendo importantes, mas nunca serão mais importantes do que a presença dele. Nós precisamos começar todos os dias a nossa caminhada alicerçados no Senhor. Se fizermos isso,
vamos encontrar todas essas bênçãos e elas vão funcionar como um elo. Eu e Deus, você e Deus. Primeira coisa do seu dia. E a partir desse lugar, todo elo de situações que vamos viver reproduzirão e conduzirão poder e autoridade contidas em todas essas bênçãos e naturalmente vamos frutificar coisas boas. E ainda, quando estivermos enfrentando dificuldades, enfrentaremos as dificuldades pautados nessas verdades e nessa presença com esse poder, será tudo diferente. A palavra nos garante. Preste muita atenção. Estabelecer prioridades é fundamental, essencial para vencer as batalhas da vida. Ponto 2. Para não sermos destruídos, é necessário controlar as nossas ideias e os nossos pensamentos. Olha, a nossa mente ela é fértil e nós estamos suscetíveis hoje a uma quantidade infinita de ideias e informações que são apresentadas a nós o tempo todo. Nós somos estimulados o tempo todo em tudo que nós fazemos, desde o momento em que nós acordamos até o momento em que vamos dormir. E antigamente as pessoas acordavam de uma forma totalmente diferente. Hoje a gente já acorda com o telefone do lado da cabeceira da nossa cama com uma série de mensagens. E muitas vezes a gente já acorda atropelando as coisas e focado em ler aquelas mensagens que às vezes vêm para nos abençoar, em outras para nos atormentar. E a nossa dinâmica começa de uma forma tão desleixada e desorganizada. É muito importante estabelecermos as prioridades, como vimos no ponto anterior, mas também controlarmos aquilo que estamos pensando ou aquilo que estamos acessando. Para controlar as ideias, meus irmãos, nós precisamos entender o que é correto e também o que é incorreto. O dicionário mostra para nós que correto é um adjetivo. É aquilo que está isento de falha. Olha que legal, isento de falha. Não existe falha no que é correto. Não existe erro ou defeito. É algo bem determinado. Agora, olha o que o dicionário fala sobre o que é incorreto. É também um adjetivo. É aquilo que não foi corrigido. Note, o dicionário está dizendo para nós que alguma coisa que já estava sendo feita e executada, porém que não foi corrigida. Talvez uma prática de vida, uma realidade, um conceito, um preconceito que já utilizávamos antes de conhecermos a verdade imutável, onde não existe erro. E o incorreto é exatamente isso, aquilo que não foi corrigido, que apresenta erros ou falhas, embora talvez não esteja totalmente errado. Muito cuidado. Não é sobre não estar totalmente errado. Aquilo que não é correto, naturalmente, para mim e para você, se torna incorreto, por causa da incapacidade de representar as coisas de Deus. Ou seja, o incorreto é aquilo que peca por inexatidão, não é 100% alinhado. E talvez você esteja acostumado ou se entregando a coisas que não são 100% corretas e achando que está vivendo uma realidade aceitável. Lamento te informar. Essas coisas não servem para nós, porque estão nos conduzindo a um lugar de distanciamento das verdades do Senhor. Muito cuidado. Provérbios 25, 28, capítulo 25, versículo 28, diz assim: quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. Uma casa é um lugar de abrigo, de descanso, de refrigério, um lugar que muitas vezes referenciamos a presença dos nossos relacionamentos familiares, mas uma casa com portas e janelas destruídas perde a sua funcionalidade de proteção, de abrigo. Ou seja, tem função de casa, dá para dormir, dá para ter relacionamento, mas estando naquele lugar não obtemos o melhor que aquele lugar pode nos oferecer também como um lugar de proteção. Estamos desprotegidos. Quem opta pelo incorreto pode parecer que está num lugar favorável, mas está desprotegido. Ou seja, quando não desenvolvemos o nosso autocontrole, filtrando o que estamos pensando ou as informações que entram na nossa mente, fazemos exatamente com que a nossa vida se torne ineficaz e desprotegida. Ficamos exatamente como essa casa do texto de Provérbios. Nos tornamos desprotegidos e ineficazes. As pessoas que foram convidadas para aquele banquete
Elas foram inicialmente convidadas, mas recusaram pelo fato dos seus pensamentos e ideias estarem aprisionados em coisas que são lícitas e corretas dentro de uma realidade. Porém, elas estavam substituindo a presença daquilo que é fundamental. Estar na presença de Deus ficou em segundo lugar, porque eles estavam ocupados com essas questões. E note, não tem problema nenhum em você adquirir posses novas, em você investir, por exemplo, na sua carreira profissional. E é claro que nós temos o dever e a missão de cuidar dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, da nossa família em geral, honrar pai e mãe. Mas nada disso pode ocupar o lugar de centralidade que precisa ser do Senhor. E essa é mais uma estratégia da batalha espiritual. Satanás, como eu disse, ele continua desenvolvendo a obra dele e hoje investindo muito mais em plantar ideias do que trazer medo. Quando não temos medo, achamos que estamos num lugar favorável. E através do movimento de plantar ideias, Satanás vai minando a nossa capacidade de discernir sobre o que é correto e incorreto, porque as coisas parecem legais e naturalmente a gente vai se afastando da presença do Senhor sem perceber. Note que eu disse que afastamento é uma decisão pessoal e muitas vezes essa decisão pessoal não é pautada num direcionamento específico e intencional. Mas afastamento é afastamento, sendo intencional ou não. Você consegue perceber o perigo? No primeiro ponto, eu disse que Jesus fez um convite, através da ministração da sua palavra, da apresentação da palavra, da parábola e do que nós estamos conversando sobre a palavra. E agora eu pergunto, você já aceitou esse convite? Eu não sei como você tem vivido a sua trajetória até aqui. Quantos anos você está na presença de Deus e hoje você está ouvindo que talvez você precise se reposicionar para viver coisas novas, para encontrar alegria, mesmo já estando na presença do Senhor. Ou talvez você esteja chegando nessa mensagem e eu não sei em que tempo você vai ouvir e vai assisti-la, mas talvez você sinta agora um desejo de se reposicionar e entregar a sua vida para Jesus. Eu quero dizer o seguinte para você, é imprescindível aceitarmos o convite diariamente. Não é uma entrega para Jesus, é diariamente nos entregarmos a Ele. Mas é muito legal, porque quando de fato fazemos essa entrega, algo novo e imutável também acontece. Ao nos entregarmos a Cristo Jesus, somos libertos do pecado e o Espírito Santo passa a habitar definitivamente dentro de nós, nos dando um arcabouço de possibilidades muito maior de sermos assertivos em tudo isso que nós estamos conversando sobre a palavra de Deus. É claro, quando temos o Espírito Santo dentro de nós, somos muito mais habilitados a vencermos as distrações e a elegermos as nossas prioridades. Como eu disse para você, Jesus ele facilitou demais a nossa dinâmica existencial. E agora eu leio para você, pautado na necessidade de controlar as nossas ideias, Tiago, capítulo 4, dos versículos 7 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e ele os atenderá na hora. Chega de se elamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que o fará. Note a maravilha e a preciosidade do ensinamento bíblico através do livro de Tiago, porque Jesus está ensinando sobre batalha espiritual. E é claro, uma batalha espiritual munida de um poderio bélico ainda maior, a presença do Espírito Santo em nós. É necessário, em primeiro lugar, para fazermos com que isso aconteça, reconhecer a nossa incapacidade de acertarmos sozinhos. Nós temos o livre-arbítrio e o poder de decisão. Isso ninguém tira de nós. Note que o afastamento é o exercício, por exemplo, do poder de decisão de não estar na presença. Mas nós temos liberdade, em Cristo libertos, podemos decidir estar na presença de Cristo, de Deus, e não há nada que seja mais poderoso do que esse poder de decisão que nós temos, porque há uma intencionalidade e um desejo de Deus nos ver nesse lugar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade de nos rendermos à vontade de Deus. Somos inclinados ao pecado, mas isso não é impossível.
Segundo ponto, ao nos posicionarmos intencionalmente contra as ideias, pensamentos e ações do inimigo, dizendo não, as ideias e atitudes que estão na nossa mente são transformadas por aquelas que vêm da parte do Senhor. Nós encontramos, ao dizermos não ao inimigo, liberdade para vivenciarmos experiências novas, contrárias àquilo que estamos vivendo até esse momento. E a palavra nos mostra que, ao dizermos não às coisas que são incorretas, imediatamente o inimigo se afasta. Isso é maravilhoso, porque se o inimigo imediatamente se afasta de nós, nós estamos experimentando imediatamente liberdade, alívio. E no terceiro momento, ao nos reposicionarmos orientados e decididos a seguir o que é correto, segundo a vontade de Deus, dizendo sim para o Senhor, imediatamente nós seremos atendidos. É uma receita de bolo. Talvez você esteja ouvindo isso até agora e ainda não tenha percebido como fazer. Primeiro lugar, estabelecer Deus como prioridade. Segundo lugar, diga não para as coisas do inimigo, afaste-se, porque a Bíblia mostra que ele vai se afastar, favorecendo a capacidade de dizermos sim para as coisas de Deus e vivermos tudo isso. É uma receita de bolo para reorganizar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos brincar com coisa séria, diz o texto na versão A Mensagem. Para muitas questões da nossa vida, de fato, nós não temos capacidade nenhuma de resolvê-las, principalmente as coisas que dependem de um milagre. Mas existem outras coisas para as quais Deus já nos habilitou e nos capacitou para resolvermos. Dizer não, dizer sim, escolher o que é correto, deixar de lado o que é incorreto. Nós somos inteligentes e podemos, de fato, exercer essas coisas, e é muito mais fácil viver isso tudo com a presença do Espírito Santo. Não há nada que nos impeça de chegar nesse lugar. Não importa de fato se nós estamos agora, eu e você, caídos e chafurdados em algum tipo de lamaçal. Se eu e você tivermos a capacidade nesse momento de acreditarmos, a palavra nos mostra que imediatamente, não é daqui a pouco, é agora, eu e você seremos reerguidos por Deus, através do sacrifício de Jesus, do seu poder e do movimento do Espírito Santo. Preste muita atenção no que vou lhe dizer. Batalha espiritual é real e as suas consequências também são reais. Então, assim, eu nem sabia que estava fazendo algo fora da presença de Deus. Ok, você poderia não saber, mas a partir desse momento você sabe. E é uma obrigação sua, se você deseja ser feliz, dizer não para as coisas que você sabe que são incorretas e dizer sim para as coisas que são corretas. Há um preço a ser pago. E tudo o que nós precisamos já encontramos no Senhor. É um não e é um sim. Isso é tão terapêutico e tão simples, embora hajam complexidades enormes para vivenciarmos isso, mas nenhuma delas é maior ou mais poderosa do que a verdade do Senhor. A frase muito conhecida que diz assim: o cair é do homem e o levantar é de Deus, você não vai encontrar ela na Bíblia. É um dito popular. Mas a palavra de Deus é tão perfeita diante do que estamos apresentando. Olha o que a palavra nos ensina lá em Provérbios 24, de 15 a 16. Diz assim: não tente passar a perna nos justos, nem queira tirar proveito deles. Não importa quantas vezes ele fracasse. Quem é fiel a Deus não fica no chão por muito tempo. Note que a nossa missão é sermos fiéis a Deus. E olhe o que Deus está dizendo. Ele não demorará a dar a volta por cima, mas o perverso acabará no fundo do poço. Existem coisas que dependem de um posicionamento meu e seu, outras que só o Senhor pode fazer. Talvez você esteja agora caído num lamaçal e sem esperança nenhuma para a sua retomada de vida. Eu vim aqui nessa ministração mostrar a você que só depende de um reposicionamento seu. Você acredita? Você crê que o Senhor pode reerguer você agora se você disser sim para Ele?
Se você deseja entregar sua vida a Jesus, eu quero orar por você agora, eu peço que você feche os seus olhos, mas esse é também um apelo para você, meu irmão e minha irmã, que já está caminhando na presença do Senhor há algum tempo e a partir desse lugar entende a necessidade de um reposicionamento, porque o Senhor deseja fazer coisas grandiosas através da sua vida. E embora o mundo esteja alojado, contaminado pelo pecado, nós estamos vivendo um tempo real de avivamento. Nós estamos experimentando a possibilidade de viver coisas maravilhosas e novas no Senhor, porque nunca teve a ver com o cenário lá fora, e sim com a capacidade de entendermos essas coisas aqui dentro. Sendo modificados de dentro para fora, não existe a possibilidade de não dar certo. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que agora optam por entregar suas vidas a Cristo Jesus por meio do seu sacrifício, assumindo sua vida substitutiva. Eu peço que o Senhor escreva o nome de cada um deles que se posicionam no Senhor agora no livro da vida. E por causa das promessas do Senhor, eles nunca serão apagados desse lugar e agora deixam de ser criaturas e são levados à estatura de filhos e filhas do Senhor. E há certeza, conforme a tua palavra nos ensina, da habitação do teu Espírito Santo na vida de cada um deles que se entregam a Cristo Jesus agora. Ensine-os de forma que seja perceptível, assim como tudo isso que estudamos aqui da tua palavra, um novo modelo de caminhada. Ensine-os a não se distraírem, a elegerem as suas prioridades corretamente e avançarem, aceitando diariamente o convite de Cristo, a estarem na sua presença, conhecerem a sua palavra, desenvolverem intimidade e aprenderem nesse lugar a lidar, a controlar com os pensamentos, para que de fato alcancem todas essas coisas. E eu oro também por aqueles que já estão na tua presença há muito tempo, Senhor, e nesse momento entendem a necessidade de se reposicionarem, porque nós estamos vivendo um tempo tão precioso e tão favorável, um tempo cheio de vida e de presença abundante, onde homens e mulheres estão se alinhando, se destravando para servir ao Senhor através da nossa comunidade, nas células, nos lugares de voluntariado, nas suas vidas cotidianas, sendo intencionais na missão de conduzir pessoas a se encontrarem com Cristo Jesus. Faça com que elenquem mesmo, Pai, estabeleçam uma prioridade de vida, começar dia após dia na Tua presença, deixando todo o resto de lado, cumprindo o Teu direcionamento e crescendo também na habilidade de dominar os pensamentos e as ações, para que tudo o que o Senhor sonhou na vida de cada um deles antes do mundo ser mundo, venha se tornar realidade a partir desse lugar. Assim eu oro e oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, desejo do meu coração que essa palavra gere vida para você, que você saia daqui agora determinado a estabelecer prioridades e, de fato, controlar a trajetória da sua vida, naquilo que depende de você, porque há uma certeza imutável, o Senhor está cumprindo a parte dele e ele sempre vai muito além. Deus abençoe sua vida. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo,
sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre, e o teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. O desejo do meu coração é que você tenha sido abençoado, abençoada por essa palavra e por tudo que nós vivenciamos até aqui. Que essa palavra encontre lugar na sua mente, direcione o seu coração no sentido de aprofundar o seu relacionamento de busca por Deus através da oração e que você seja uma bênção na mão de Deus. Deus os abençoe. Aproveitando, quero convidar você para estar conosco aos domingos nas nossas celebrações. Primeiro momento às 10 da manhã e um segundo momento às 19h30. Temos vivido tempos preciosos na presença do nosso Deus e na comunhão com os nossos irmãos. Venha participar conosco. Deus abençoe.